Bom, vamos continuar falando sobre a história do Brasil, agora falando sobre a imigração. É isso aí. Os imigrantes são pessoas que saem do seu lugar de origem, da sua terra natal, e vão para outro lugar em busca de alguma coisa. Migração, na verdade, é o deslocamento populacional pelo espaço geográfico, de forma temporária ou até permanente. Desde o início da humanidade, tem contribuído para a sobrevivência do ser humano. É por causa da migração que o ser humano conseguiu sobreviver. Se ele tivesse ficado no mesmo lugar desde o início dos tempos, já teria entrado em extinção. O homem que migra faz por alguma razão, e muitas vezes a sobrevivência de um determinado grupo social depende do seu deslocamento pelo espaço. E isso aconteceu na história do Brasil. Muitas pessoas saíram de sua terra natal, de seus países de origem e vieram morar no Brasil. E você sabe por quê? Porque o Brasil era um lugar maravilhoso? Nada disso, gente. Você, a essa altura do campeonato, eu acho que já percebeu que o povo português naquela época não contava muita verdade para as pessoas, não. Acho que você já percebeu que os portugueses não eram nada confiáveis. Bom, o movimento migratório no Brasil aconteceu a partir do governo português, quando em 1808 foi permitida a concessão de terras para estrangeiros que desejassem se instalar no Brasil. 10 anos depois chegaram os imigrantes, 100 famílias da Suíça que se instalaram em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. O objetivo do governo era povoar o Brasil, que era pouco explorado, principalmente na região sul. No período imperial, quando reinava Dom Pedro I, muitos europeus imigraram para o Brasil na esperança de enriquecerem nas fazendas de café, com o objetivo de trabalhar aqui, chegando alemães, suíços e belgas estimulados pelo senador Vergueiro, que estava estabelecido no sistema de parceria em torno de lucros, mas isso não deu muito certo não, gente. É isso aí. Nessa época, os portugueses já estavam temendo com a liberdade dos escravos. Em vários outros países onde a escravidão existia, ela já tinha sido abolida. E o comando português no Brasil já estava prevendo que uma hora os escravos não seriam mais escravos e eles ficariam sem pessoas para trabalhar nas suas fazendas. E então eles resolveram chamar imigrantes, pessoas de outros países, para virem morar no Brasil em troca de trabalho e prometeram muitas coisas. Essas imagens que você está vendo aí são cartazes que eles espalhavam convidando as pessoas para irem para o Brasil. Aqui você consegue ver, ó, o imigrante. Tá? Vai ver que pessoas saem de algum lugar e vêm para o Brasil. Olha esse daqui, chamando os japoneses, os chineses, gente. É uma pessoa oriental com a sua família, com um machado e apontando para o Brasil, ou seja, vai pegar a família para ir trabalhar no Brasil. Esse era o tipo de cartaz que eles faziam para incentivar, para instigar as pessoas a saírem de seus países e virem para o Brasil. E normalmente as pessoas vinham porque estavam passando por dificuldade nos seus países. E também eles prometiam tantas coisas e as pessoas acreditavam que ia chegar aqui e ia ter tudo que eles prometeram. Mas não foi assim que a história aconteceu não, tá bom, gente? A tentativa da época se deu pela percepção de que a escravidão no Brasil não duraria para sempre, foi o que eu falei. O próprio governo travou para incentivar a imigração europeia, promovendo a propaganda na Europa, com promessa de trabalho, de terras e oportunidades de enriquecimento. O governo precisava de pessoas para trabalhar nas lavouras. E assim, muitas etnias também brigaram para o Brasil, como os italianos, os portugueses, os alemães, os espanhóis. Então, principalmente no sul do Brasil, instalaram-se muitos colonos. E assim chamados porque foram colônias. É isso aí. Só que aconteceu um problema, gente. Quando as pessoas vinham para o Brasil, o governo português pagava para eles virem, né? Pagavam a viagem, pagava a estadia. Só que quando chegava aqui, olha que coisa horrível. Eles pegavam os documentos da pessoa e prendiam esses documentos dos donos das fazendas. E aí
eles diziam que as pessoas tinham que trabalhar para pagar a dívida. E as pessoas começavam a trabalhar ali naquelas terras para pagar a dívida. Só que eles recebiam pouquinho e o dinheiro não dava para pagar a dívida. E os donos das fazendas iam colocando juros, aumentando mais ainda esse preço. Então eles trabalhavam e nunca conseguiam pagar a dívida. E assim os documentos ficavam presos e eles não podiam voltar para sua terra. Ou seja, eles eram uma espécie de escravos também, né? As colônias do Sul deixaram sua marca com suas contribuições típicas europeias. Quem chega hoje no Sul é capaz de constatar a importância dessas colônias conservadas pelos descendentes dos fundadores. Então, por mais que eles tenham sofrido nessa vinda para o Brasil, os imigrantes contribuíram bastante para a formação do que a gente tem hoje chamado Brasil. Aí eu tenho uma foto de trabalhadores imigrantes. E também tem um cartaz que era muito divulgado na época. É proibido falar os idiomas alemão, italiano e japonês. No Brasil, fala-se somente o português. Os infratores serão punidos com todo o rigor da lei. Isso era mais uma das coisas que os imigrantes sofriam. Além de ficarem aqui presos na fazenda, sem os seus documentos, ganhando pouco, não conseguindo pagar a dívida que eles tinham, eles ainda eram proibidos de exercer, de colocar em prática a sua cultura e até a sua língua. A mesma coisa que os indígenas fizeram que os portugueses fizeram com os indígenas e depois fizeram com os escravos africanos, eles também estavam fazendo com os imigrantes, não estavam deixando eles falarem a língua deles, nem exercer a sua própria cultura. E por isso os imigrantes nunca conseguiam ir embora do Brasil. E assim eles foram multiplicando, crescendo, tendo filhos e acabavam formando colônias japonesas, colônias alemãs e colocando um pouquinho da cultura deles no Brasil. Então, muitas coisas que a gente tem hoje no nosso país é graças aos imigrantes que vieram para o Brasil e contribuíram aqui na nossa terra para muitas outras coisas. E até hoje, o Brasil recebe imigrantes. O Brasil sempre foi tido como uma terra de esperança para muitos povos, e por esse motivo também russos, poloneses, ucranianos, húngaros, holandeses, judeus, japoneses, muitos outros povos vieram para nossa terra. E esse movimento migratório permitiu ao Brasil tornar-se um país de grande consagração entre os povos do mundo. É mais ou menos como se os outros povos olhassem o Brasil como um lugar de salvação, porque o Brasil sempre aceita os outros povos aqui. Você sabe que em muitos países é proibido entrar pessoas de outros lugares. No Brasil não, no Brasil pode entrar qualquer um de qualquer lugar. E até hoje nós recebemos imigrantes, refugiados e em busca de uma vida melhor e de um lugar melhor. Não quer dizer que eles consigam isso, mas muitos amenizam a sua dor, porque a situação que eles estavam antes era pior. Bom, vamos fazer a atividade do livro e não esqueçam de me mandar as fotos.